Olá pessoal, o podcast História em Movimento está de volta e hoje eu quero contar a história de um grande ator. Ele não é ator de um só personagem, ele é um ator de várias faces, de várias mídias, do teatro, da publicidade, por que não? E eu vou ler aqui para vocês, eu tive que trazer essa colinha, por quê? Porque é muita coisa. No cinema ele ganhou 2 prêmios como melhor ator nos festivais, no Festival Internacional de Belém e Salvador, pelo curta-metragem Vou Te Encontrar Vestida de Cetim. Teatro infantil, 12 espetáculos ele participou, onde ganhou 15 prêmios. A PCA, Governador do Estado, Qualidade Brasil como ator revelação, melhor ator coadjuvante e melhor ator. Teatro adulto, 25 espetáculos, ganhou 4 prêmios como melhor ator coadjuvante e melhor ator. Prêmio Shell, a PCA. Já dirigiu, na época, vamos perguntar, 3 peças no teatro. Há quase 20 anos está atuando como preparador de elenco e fez aqui, recentemente ele participou das séries 3%, Espectros, ambas produzidas pela Netflix, Carcereiros e Os Experientes no Globoplay, Telecurso 2000 e Castelo Rá-Tim-Bum. Nós vamos falar sobre isso, senhoras e senhores. Eduardo Silva. Até que enfim bateu a agenda, né? Difícil, faz tempo estava esperando. Obrigado faltou pela paciência. Coisa, Eduardo? Não faltou, não. É só isso mesmo? Assim. Só. No teatro adulto tem um dos prêmios, além do Prêmio Shell, cara. E tem o Molière também, que foi o último ano da entrega do prêmio Molière. Estava até comentando ontem, teve uma reunião em casa com o elenco, que o prêmio Mulher é uma passagem pra França. Eles te dão a passagem e só que França é cara pra caramba, né? Como é que se vira lá? Podiam dar uma semaninha num albergue, pelo menos. No hostel? Não. Tá aqui a passagem. Pô, aí tem gente que vai e fica uma tarde e volta, porque vale um ano, é pessoal intransferível. E aí o Cacá Rossetti, a gente fez a Comédia dos Erros, que foi o que eu ganhei o Shell, o Molière, o APCA e o APCA. E aí eu pedi para prorrogar mais um ano. Eles falaram que não pode prorrogar, não pode. Eu falei assim, mas gente, eu nunca saí do Brasil, isso em 95, 96. Eu nunca saí do Brasil. Ganhando os prêmios mais difíceis de ganhar. Que era com comédia, que geralmente eles davam prêmio mulher para drama. Diz que o Raul Cortez tem 7 mulheres, o Paulo Otana tem 9 mulheres. Eu falei, eu tenho 1. Aí, como foi o último ano, eles seguraram mais um ano para mim, era para eu ir até final de 96. Aí eles seguraram mais um ano, aí eu pedi para trocar, era a primeira classe. Pedi para trocar a primeira classe por 12 econômicas, eu fui com a minha companheira na época. Que beleza, foi bem legal, cara, que experiência. Eduardo Silva, eu, antes dos convidados virem aqui, Mickey, eu dou aquela olhada, né? Tem que estudar um pouco, ver ali o Instagram e tal. E eu fiquei muito surpreso, porque o Eduardo fará parte da equipe de dubladores do Mufasa, cara. Tô muito feliz. Conta pra gente sobre isso. Quem é o personagem, como é que foi o processo de seleção? Então, teve teste. O Fábio Azevedo, ele tem me chamado muito, né, no último ano e meio, porque a gente tinha feito novela juntos, né? Em 2003 a gente fez Jamais Esquecerei, na SBT. E nos anos 90 eu fiz umas dublagens e tal, parei de fazer por vários motivos. E aí ele voltou, a gente se encontrou uma vez numa entrevista, ele falou, Edu, você tá dublando? Eu falei, não, eu estou dirigindo dublagem. Eu falei, pô, que legal. Ele falou, vou te chamar. Aí começou a me chamar pra fazer vozerio, falinhas curtas, tal, vozerio, falinhas curtas, e aí pintaram uns 3, 4 testes pra eu fazer personagem que aparecia o filme todo. E aí não passava, falava, ai meu Deus, não passo. Um dos diretores falou assim, Edu, mais cedo ou mais tarde você passa no teste, porque assim, você é bom ator, se o ator é ruim, não tem o que a gente fazer. Você pega rápido a intenção, porque assim, dublagem é diferente de uma peça, ou de um audiovisual que você conhece a personagem, você ensaia e tal. Dublagem, você olhou alguém fazendo, leu o texto e gravou, né? É muito rápido. Você falou que tem uma parenta sua que é dubladora, né? A minha irmã, Jaque Souza, dubladora, tá então. por aí. Então. E aí eu fiz os testes, não passava, e agora eles estavam na dúvida, me indicaram para fazer o teste pro Rafiki jovem e pro Rafiki velho. E baita aí, personagem. E aí escolheram o Bucaça para fazer o Rafiki velho e eu para fazer o Rafiki jovem. Teve teste de canto e de texto. Eu passei nos 2 testes. Então teremos o Eduardo cantando também. Yes. Que beleza. Delícia. Você gosta de dublar, Eduardo?
Eu gosto, porque na verdade antes de ter a som ao vivo em cinema, a dublagem podia afundar ou salvar a interpretação. Então, por exemplo, você pegava um ator que era um tipo super, né, um tipo, né? E aí, mas ele no texto ele era ruim. Ele era ruim de texto, mas o físico dele era legal. Quem salvava a interpretação era o dublador. Caraca. Entendeu? Era o dublador que dava a entonação que tinha que ser dada, entendeu? Então, dublagem... O cara era um péssimo ator, mas a dublagem salvava o cara. Salvava o cara. Hoje não tem mais isso, que hoje tem som direto, né? Então, na verdade, tem som direto. Porque antigamente precisava muito dublar em função da tecnologia não ser muito desenvolvida, né? Hoje não, você tem microfone para tudo quanto é canto, mesmo em cena de externa e tal. Mas na época, quando eu comecei a fazer cinema nos anos 80, tinha muito... Quase praticamente todos os filmes eram dublados. Começou a fazer cinema nos anos... 80. Anos 80, cara. O primeiro filme que eu fiz foi o Quilombo, do Cacá Diegues. Foi pra Cannes. Às vezes Zé Mota fazia Dandara, Tony Tornado fazia o Gangazumba, o Pompeu fazia o Zumbi, eu faço o sucessor do Zumbi. Eu tinha 19 anos, o personagem tinha 14, né? Eu sempre aparentei ter menos idade, né? Ninguém me dá 60 anos, né? O pessoal, no vídeo eu imprimo menos. Então, tem um espírito jovem. O espírito jovem. Quando eu tinha 20 anos, para fazer personagem de 14. Quando eu fiz o Bongo, eu tinha 30 anos, né? Nossa, o Bongo parecia, né? Ô, Eduardo, eu acho bacana você falar isso, eu falei dos anos 80, e você também comentou isso, você fez muitas coisas. Tem uma galera, tem um filme Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres, Selton Mello, assim, interpretação lindíssima. E teve uma galera que tava criticando na internet, falando, nossa, ela nem tem seguidores no Instagram, como é que pode estar fazendo um filme desses? Aí, como se você ter seguidores no Instagram fosse parâmetro pra você saber se uma pessoa é ou não um bom ator, entendeu? E a Fernanda, várias peças, filmes e tal. E você sente um pouco isso também, que às vezes as pessoas, elas não conhecem todo o seu trabalho e de repente, sei lá, olha o seu Instagram, olha assim, é o Eduardo, legal, não dá aquela importância. Pô, você acabou de falar de um filme agora que é clássico, histórico, que você tinha do Cacá Diegues, cara. Então, queria saber se você sente isso também, às vezes até da imprensa, vai fazer uma meia-culpa aqui. O problema, na verdade, é isso, né? As pessoas que não são da área de atuação estarem fazendo atuação, mas o problema, a culpa não é delas, a culpa é de quem chama. Entende? A culpa é de quem chama. A culpa é dos produtores de elenco e dos diretores que pegam os BBB da vida, os TikTokers da vida, que tem milhões de seguidores, e para formar o elenco. Entende? Então, assim, eu não entro num tribunal para defender uma causa se eu não tiver feito um curso. Eu não entro no hospital para fazer uma operação se eu não tiver estudado muito. Agora, a área de atuação, qualquer um faz. Ela é bonita, qualquer um faz, entendeu? Até limpeza, não, quando eu falo até, não é menosprezando. O que eu quero dizer assim, limpeza, né? Para eu fazer limpeza em alguma empresa, eu tenho que fazer um curso. Lógico. Agora, atuação, você não precisa fazer curso nenhum, só você ter milhões de seguidores, tá bom. Entende? Então isso é complicado. E o que eu estou querendo deixar claro, o problema não é a pessoa ser TikToker ou ser BBB. O maior exemplo que eu tenho daqui é a Grazi Massafera, entende? A Grazi Massafera foi BBB e aí ela começou a ser chamada para fazer novela, ela foi estudar, se aprofundou, melhorou pra caramba, ela faz de tudo, versátil aquela atriz, como ela, sabe, faz caipira, faz mulher rica, fez aquela drogada lá na série, lá do Carrasco. Muito bem. Então o problema não é ser BBB, o problema não é ser TikToker, o problema é não estudar. Sim. Né? E aí o problema é de quem chama, então isso é uma coisa complicada, e aí eles acabam chamando pela quantidade de seguidor mesmo, então isso é porque quer ter público, quer ter audiência, tudo bem, fazer o quê? E você se considera um homem da internet, do Instagram, das mídias sociais? Isso nada. Eu tenho de 15 mil seguidores. Agora ainda eu demoro muito para aderir à tecnologia. Lá atrás, né, e-mail, eu demorei
demorei pra ter. Aí, Orkut nunca tive. Bip, não sei se não é da época de vocês, do Bip. No Bip que tinha aqueles de Mandava uma texto linha, ali. 2 linhas, né? Eu, como sou ansioso, pegava de 4 linhas. Aquele tijolo. Não, ficar esperando a letrinha passar, não tenho paciência, eu sou muito acelerado. Aí, WhatsApp demorei pra ter. Instagram demorei pra ter, aí agora tem que ficar bostando, tem que ficar botando todo dia coisa no Stories, não tenho paciência, tem que ter alguém que faça isso pra mim, entendeu? Mas não dá pra vou pagar pra alguém fazer. É verdade. Né? É difícil. E aí também não adianta você ter seguidor, porque tem que ter engajamento, que me contaram. E também só ter seguidor não basta. Não adianta. Então você tem que, cada postagem tem que ter uma quantidade de porcentagem de curtindo, você tem que ir lá com. Eduardo, você. A primeira lembrança que eu tenho não era o Bongô. Embora o Bongô foi gigantesco. Retumbante, né? Mas Telecurso 2000 e novela Éramos 6, cara. Olha. E o Telecurso 2000, eu acho que... Como eu posso dizer pra você? Num período em que talvez fazer cursinho fosse um negócio muito caro, muito difícil. Sim. Quanta gente não aprendeu com aquilo que você... monte de gente. Como é que foi o Telecurso 2000 pra você começar a trabalhar? E essas duas que você falou foi depois do Castelo, sabia? Foi depois do Castelo. Mas é perto, né? Foi bem perto. O Castelo foi em 94, a Éramos 6 foi em 94, que foi uma das... Até hoje falam que foi a melhor novela que a SBT fez. Foi. Foi a melhor. E quem fazia a mãe era a Irene Havashi. Nos anos 70, a Anissete Bruno fez a mãe na Tupi. Aí nos anos 90 a Irene Havashi fez, nesse elenco que eu tava. Glória Pires fez. E agora Glória Pires fez na Globo. Não, a né? novela da Globo não foi ruim, mas não foi igual daquela... Não, tô falando das do SBT, sim. que foi a melhor. Aí o Telecurso foi em 96, eu acho. 96, 97 que a gente gravou e eu fazia... E muita gente assistiu e eu fazia várias profissões. E calhou de eu fazer um professor de ciências e eu ser biólogo, né? Foi coincidência. Você já era biólogo? Mas eu já me formei, eu entrei na faculdade de biologia em 83. Eu entrei na faculdade de biologia. Então você já... Aí eu já dava aula, eu comecei a dar aula em 85 de biologia. Aí o pessoal acha que me chamaram para fazer ciências por eu ser biólogo, mas não, eles pegavam um ator, todo mundo lá era ator que decorava e fazia as coisas. Não necessariamente o cara não tinha domínio, porque uma época eles tentaram pegar professores para gravar o telecurso, mas aí na hora de gravar os caras ficavam então eu prefiro pegar ator que decora e fica falando como se entendesse da coisa. E você entendia. E aí entendia, mas aí eu fiz vários que eu não entendi. Fiz uma coisa que eu era micreiro, fiz um de matemática, era pra decorar que nem papagaio, e foi um cara de coerência. E falava. O cara na rua perguntando, Eduardo, aquela aula lá. Em inglês, o Carlão me chamou pra fazer office boy de inglês. Falei, Carlão, meu inglês é péssimo. Ele falou, não, mas tudo bem, o office boy que você vai fazer não sabe inglês mesmo. Eu falei assim, mas eu tô com 32 anos. O Carlão falou, não, você põe uma jaqueta, põe um boné, parece adolescente mesmo, tudo bem. Aí fui fazer o telecurso de inglês. Pô, jaqueta, pô, boné, fizemos prova de figurino e tal. E o office boy não sabia falar inglês. Na agência de turismo que o office boy trabalhava, que eu interpretava, todo mundo falava inglês, menos ele. Ai, que papel ótimo. Meu inglês é macarrônico. The Books on the Table é palestra. E aí? Aí... Os autores gostaram da minha interpretação e o office boy foi aprendendo a falar inglês. Olha, o Eduardo aproveitou ali. Nada! Porque eu começava... Tinha um professor no estúdio que falava, não é verdade, é verdade. Ai, grava de novo. E aí atrasava a gravação. Porque não é verdade, é verdade. Aí demorava muito. E aí deram um quadro pro office boy que era... como ator é maravilhoso isso que eu tô falando, porque assim, é um super mérito que eu, mesmo sem saber inglês, os autores gostaram e foram me dando mais inglês para fazer e me deram um quadro que era para falar de todos os países que tinham língua inglesa. O quadro chamava Let's Travel Together. E aí eu abri o quadro falando do país, as características que o país tinha e passava fotos dos países. Só que demorava 200 horas pra gravar, porque no inglês não é que é ruim, é inexistente. Imagina o
Diretor, vamos lá de novo. Mas foi muito bom pra mim como ator. Você curtiu fazer o telecurso? Curti. Cara, que legal. Curti, foi muito bom. E aí fazia vários personagens, fazia motorista de táxi, fazia sei lá o quê, fiz um monte de... Fixo, eu fiz inglês primeiro e segundo graus e fiz ciências. Biologia, que é a minha área, aliás, quem era coordenadora de biologia foi a minha orientadora no meu bacharelado, na faculdade, a Silvia Trivelato. Eu não pude porque não batia horário. Onde você fez faculdade, Eduardo? Fiz na USP. Olha, estamos falando disso porque o Eduardo é biólogo. Biólogo, fiz licenciatura curta, plena e bacharelado. Você que fez cursinho, provavelmente teve aula com ele. Quem fez nos anos 80 e 90. Deu aula 5 anos no Objetivo e 10 anos no Anglo. Tinha aquelas brincadeiras, aquelas piadas. Eu agradava os 3 tipos de aluno, porque tem professor que só fazia brincadeirinha, tem professor que só dava aula sério e tem professor que só fazia interdisciplinaridade e relacionava a matéria com o dia a dia. Mas se você só faz interdisciplinaridade e relaciona a matéria com o dia a dia e não tem um método de ficar dando a matéria... Fica chato, né? O aluno não sabe resolver questão. Se você só dá a matéria muito bem dada e não dá uma descontraída, é muito maçante, porque você tem... No cursinho, você tem muita gente, é muita matéria e é pouco tempo. Você tem que dar matéria de 3 anos, ao invés de ser uma turma de 30, 40 alunos, são 150 alunos, né? Sala lotada. Ao invés de ser 3 anos em 1 ano. Quer dizer, é loucura. Então, eu agradava os 3 tipos de aluno. Eu bagunçava, dava matéria muito bem dada e relacionava. Não tinha como falar de gestão, de gestão física, de gestão química, enzima da boca, enzima do estômago, enzima do intestino, sem falar de fome, sem falar de uma distribuição de renda. Não tem como eu falar de digestão sem falar que eles vão trabalhar num país de faminto. E que se eles não se preocuparem com esses famintos vão acabar atacando eles. E aí ficava a turma assim, né? Falava, o que o vestibular vai te perguntar é bobagem. Esse silêncio, assim. O que você vai te perguntar é bobagem. Não tem como falar de fermentação alcoólica, e aí eu ficava brincando. Uva, a glicose da uva vai dar o quê? Vinho. O açúcar da cana vai dar o quê? Pinga. O açúcar da cevada vai dar o quê? Cerveja. País que vende mais vinho. França, Itália. País que vende mais chopp. País que vende mais vodka. País que vende mais pinga. Brasil, que legal, brincadeira. Pinga é droga? Porque é legalizado. Pronto. Baita discussão. E aí, fala sobre legalização de droga. Aí depois que eu ficava falando que era importante legalizar droga, eu falava, não vai chegar na sua casa e dizer... O professor... Que eu falei que é legal usar droga. Eu não falei que é legal usar droga. O que é legal é você estar legalizando, primeiro, que você acaba com o tráfico. Segundo, que muita gente morria envenenada porque bebia a pinga que não tinha controle do governo. Entendi. Eu tenho que beber e saber que aquilo não vai me matar. Se eu beber todo dia, ou vender 100 litros de pinga, quem tem que tratar de mim é médico, não é polícia, né? Então tem muita gente que morre envenenado e diz que é overdose. Eu falei assim, quando você compra cocaína, eu falava para os alunos, você lembra quando você vai comprar cocaína? Nossa, eu falei assim, o que vem naquele pó branco? Talco, bicarbonato. Aí o cara morreu envenenado. Tem muita gente que morre envenenado, né? Eu falei assim, eu não estou falando que tem que usar droga. Mas isso, eu estava com esse discurso desde os anos 90. E até hoje tem esse monte de... Eu falava de legalização de aborto. Quando eu falava de ecologia, eu falava de superpopulação de presídio. E brincava. Mas toda aula tinha uns 10 minutos de papo cabeça, sabe? Que bom. E os alunos ficavam tudo assim. Legalização de aborto é uma coisa que está até hoje sendo discutida, pelo amor. Por isso que eu saturei da aula. Eu tenho certeza que os alunos lembram disso. Por isso que eu me saturei da aula, porque eu falei, gente... Eu lembro dos meus professores do cursinho até hoje, inclusive eles já vieram aqui. Professor Pedro Sérgio, um abraço, professor de História. Ai, que legal. E... Tem um professor de História, tem um querido amigão meu, Paulão, professor de História do Brasil. Quando eu tinha janela no cursinho, eu sempre ia ser aula do Paulo. E ele era o único professor negro do cursinho. Eu vindo da periferia, olhava e falava, caraca, que legal, mano, olha... De que bairro que você vê? Putz, mano, eu vou falar Brasilândia pra você entender, porque assim, mas ali tinha a Vila Penteado, tinha
Elisa Maria, eu morava ali naquela região, Que entendeu? legal, que legal. Então, assim, foi muito bacana. E como é que você começou com o curso? Paulão, ele é negro também, professor de história do Brasil. Nossa, bom pra caramba. Nossa, Paulão era estupendo. Quando eu não tinha... Quando eu tinha janela, a janela é quando você tem aula vaga, eu ia assistir aula ou de biólogos ou do Paulão. Era uma coisa assim, nossa, um amigão. Mas as pessoas que estão assistindo devem falar, mas como assim ele foi professor? Como começou isso na sua vida, né? Como é que você fez biologia e aí você em algum momento falou, putz, eu preciso dar aula? Como é que rolou isso para você? Então, aí eu comecei muito novo e eu via pessoas que eu adorava falando que não tinha estabilidade. Ou que ganhavam mal, pessoas que eu gostava, que falavam que ganhavam mal, ou então que acabava o trabalho, fazia 8 meses de novela e ficava 1, 2 anos sem fazer. Falava, nossa, mas uma galera famosa, assim? Famosa. Pessoas que eu adorava, que eu era pequeno e via na televisão. Eu tive chance de trabalhar com essas pessoas, e aí eu comecei a... Olha, tá bonitão aqui agora. Lindo, né? A tecnologia é maravilhosa, né? O poder da tecnologia. Aí eu fiquei muito preocupado com isso, né? Então eu comecei a atuar com 14. Dos 6 aos 14 eu não considero, mas comecei a atuar com 14. Quando eu fui prestar vestibular com 19 anos, eu falei assim, puta, não adianta nada eu fazer artes cênicas, né? Então eu pensei assim, tem que fazer alguma coisa que eu goste e que eu possa levar paralelo com a atuação. Desde pequenininho eu falava que queria fazer medicina. Quando eu era pequeno, minha madrinha que me adotou disse que eu falava que eu queria cobrar dos ricos para não cobrar dos pobres. Desde pequeno eu já tinha noção social, né? Cobrar dos ricos para não cobrar dos pobres. E tudo que eu gostava, mas aí medicina eu falei, não vai dar para levar paralelo, né? Porque é integral, né? Medicina. Não dá para levar paralelo com atuação. Mas tudo que eu gostava, Johnny, estava na área de biológicas. Tudo. O pessoal fala, ator vai querer fazer alguma coisa na área de humanas, né? De humanas, história, filosofia, tal. história, sociologia e tal. Mas para mim, humana sempre foi sânscrito. Né? É mesmo? Eu nunca entendi. Meu raciocínio lógico sempre foi para matemática, para exatas e bio. Sempre foi. Eu explicava matemática, física, química para todo mundo da sala. Meu raciocínio lógico sempre foi para exatas e bio. Aí eu pensei muito, assim, primeiro, humana já sabia que não era. Aí é que eu falava para os alunos, né, no cursinho depois, como é que você ajuda, né, a escolher, né? Escolhe uma das 3 áreas e dentro dessa área que você escolheu já tem alguns leques, né, mas pelo menos já tirou 80%, né? Aí eu fiquei muito na dúvida entre exatas e bio. Eu falei, não, exatas não rola, a não ser física, talvez. E de biologia tinha um monte, tinha educação física, que eu sempre tive que fazer atividade física, porque eu sempre tive tendência a engordar. No Quilombo, o Cacá Diegues falou, pô, não dá pra Palmarino ser gordo, né, Edu? Você quer tomar remédio ou você vai fazer ginástica? Eu falei, fazer ginástica. Aí voltei no colégio, que eu já estava no primeiro ano da faculdade. Voltei no colégio, pedi para um professor me dar uma dieta, me dar um circuito de atividade física. Aí na faculdade, na USP, no 3º semestre, tinha que escolher um esporte. Eu escolhi capoeira. Eu fiquei 10 anos fazendo capoeira. Até hoje eu tenho que fazer atividade física, nado, ando, caminho e tal. Que é muito bom. É muito bom, mas assim, eu sempre precisei mesmo, não só pela saúde, para não... Os trabalhos. Para não engordar. Sempre gostei de bicho, então podia fazer veterinária. Sempre fui dar toque para todo mundo, conselheiro. Tinha um universo de possibilidades. Psicologia, pensei muito em fazer psicologia. Aí eu resolvi fazer bio. Porque bio, nos anos 80, não era moda como é hoje. Né? Com biologia eu ia estudar desde bactéria até a Terra inteira. Eu vi um pouco de cada coisa. Hoje, biologia, nossa, tiveram uns anos aí que biologia foi a segunda matéria de biológica mais procurada depois de medicina. Tá no hype, então. Falar em clonagem, agora com o Covid, nunca se falou tanto em RNA, impacto ambiental, né? Sim. Mas nos anos 80 não. Só que aconteceu, biologia integral também. E aí? E aí, como é que eu faço uma faculdade integral se não tem família que me banque? É mesmo. Minha mãe era doméstica, minha madrinha era funcionária pública. E você não poderia atuar também. E aí eu fui fazendo metade das matérias por semestre. Sorte que eu não pagava, né? Você chegava de manhã e saía à noite da faculdade? Das 8 às 6. Mas não daria para você remanejar o horário, assim? De noite eu tinha teatro.
De noite eu tinha teatro. E aí ia demorar muito mais também para você terminar. Das 8 às 6 da manhã. Das 8 da manhã às 6 da tarde. Era a faculdade. Todo dia. Eu falei, como é que eu vou trabalhar? Aí eu ia fazendo metade das matérias por semestre. E aí ia demorar o dobro do tempo. O que eu falei. E 2 anos eu parei de fazer. Eu tranquei porque o Jerônimo a gente gravou no interior e o Ana Raiz e Trovão a gente viajou pelo Brasil. Aí você teve que parar ainda. Então quase que eu sou jubilado da faculdade. Caraca. E no terceiro ano da faculdade eu comecei a dar aula. E aí surtei, né? Surtei, porque eu dava aula, fazia TV, fazia teatro. Meu Deus. Loucura. E no final demorou quanto tempo a faculdade? São 4 anos, né? Então, na USP, você é 2N menos 1. N é o número de anos. Então, 2N, 8 menos 1, 7. Né? Então, eu teria 7 anos para fazer. Mas aí eu demorei... Trancou 2. Tranquei 2 e me formei em 9. Caraca. Me formei em 9. Tá vendo? Você que viu o Eduardo aí fazendo as novelas, filmes, não tem ideia do corre que foi. Eu entrei em 83, me formei em 92. Foram 9 anos. Imagina se tivesse que pagar, então, aí... Temos quanto tempo, Mickey, de programa já? Estamos com 25 minutos. Não falamos do Bongô ainda, hein? Olha só. Mas vamos Se fosse falar. outro programa, seria 25 minutos só falando do Bongô, Não, né? Mas ele vai chegar, ele tá chegando. Nos últimos 5 minutos do programa a gente fala do Bongô. Não. Aí a galera vai me matar. Porque eu mandei pros meus amigos. Cara, Eduardo, Bongô, os caras Bongô e tal. Eduardo, a história de como você começou na dramaturgia é muito boa, aquela história da feira. Eu quero que você conte isso pra gente, assim, que eu achei essa história sensacional, assim, parece uma coisa de filme, assim, entendeu? Mas é um universo conspirando, né, a favor mesmo, porque eu acho que eu ia ser ator de qualquer jeito, só que não sei por quais caminhos, né? Com 6 anos eu já tinha feito umas coisas em televisão, uns filmes e tal também uma história também longa que não importa como, no programa do Moacir Franco, uns filmes e tal. Com 11 anos fiz umas publicidades, mas eu mandava carta para Ayrton, para Lolita Rodrigues, para Raul Gil, para Chacrinha, para o Silvio Santos, para me chamar. Oi, eu sou Eduardo, gostaria eu quero fazer trabalhar. novela, quero ser artista, né, Arthur? Eu falava, eu quero ser artista. Nunca tive resposta nenhuma, óbvio, imagina milhões de cartas que deviam receber. E minha madrinha, que me adotou, Dona Olga, minha mãe biológica é a Dona Vilma, minha madrinha que me adotou, Dona Olga, ela me manda na feira um dia, e eu conto isso sempre, porque eu sou muito grato ao Antônio Fonzar. Eu detesto feira até hoje. É mesmo? A moça que trabalhava em casa, ela fazia feira pra mim. Nem pra comer um pastel? Assim? Não, assim, pastel e vaso, né? Mas fazer como nem sacolão eu gosto. E aí eu tô indo na feira. Quando eu ia na feira com a minha madrinha, ela me deixava numa barraca lá, de laranja, da Dona Cida, eu ficava ajudando a ensacar, dar o dinheiro pra ela, dar troco. Porque ficar nessa coisa de ficar andando vai até o final da feira e volta comprando, com um monte de gente passando o carrinho no teu pé, vai que cara gritando. Nossa Senhora Aparecida. Eu já sou acelerado, eu saio de em casa pior, né? Aí eu fui na feira de má vontade, minha madrinha estava muito mal. Quantos anos você tinha? 14. Quando eu voltei, a gente morava ali entre a Praça da República e o Lago do Aroche. Ali estava parado o Antônio Fonzar dentro do carro. E ele estava ganhando há muitas semanas de mais bonito no Silvio Santos. O Silvio tinha um programa do cara que era mais bonito. Ele é um galã, né? Pra quem não conhece. E ele tava ganhando há semanas e semanas. Estava famosésimo no Brasil. Eu fui com tudo no carro dele. Imagina, você vê um menino negro, com 2 sacolas de feira. Eu falo assim, você me ajuda a ser artista? E o cara ajudar. Mano, ele foi... Porra, é isso, pelo amor. O cara... Ele foi um anjo, cara. Foi um anjo. Foi uma conspiração. Ele te deu atenção. Me deu atenção. Não achou que era um negrinho qualquer, né? Sim. E aí ele me deu um cartão dele, cheguei em casa louco. Eu encontrei o Antônio Fonzar. Eu falei, mas você é louco, encontrou o Antônio Fonzar aonde? Encontrou o Antônio Fonzar aonde? Imagina, você tá delirando. Saiu o cartão dele. Falou pra senhora ligar. Ela ligou. E aí ele deu o endereço de um lugar que estava precisando fazer um filme, mas aquele coisa que até hoje acontece, liga semana que vem. Qualquer coisa a gente liga, aquele papo, né? Qualquer coisa a gente liga.
E ele ligou em casa, dizendo que na TVS, que não tinha SBT ainda... Cara, ele te ligou. Ele ligou na minha casa. Ah, Ele ligou em casa falando assim, ó, no SBT, no TVS, tá precisando, eu vou fazer uma novela. E tá precisando, ele tem um grupo de crianças nessa história. Tem, acho que um grupo de 4, 5 meninos e 4, 5 meninas. E estão precisando de um menino negro que eles não têm pra fazer. Na época só fazia filho de empregada, aquela coisa, né? Sim. Escravo, filho de empregado. E aí, nessa novela tava a Narjara Tureta, que depois foi fazer filha da Regina Duarte no Molo Mulher, tava o Matheus Carriere, que começamos meio que juntos. E aí, eu fiz o teste, passei, aí que eu entrei em contato com produção. E você falou com ele depois? Falou, pô, obrigado, assim, não deu Nunca tempo. mais eu cruzei com o Fonzar na Será vida. que ele tá vivo, mano? Sei lá, outro dia numa entrevista que eu dei, falaram que ele disse que falou assim, pô, ele ficou mais famoso que eu. Ô, Fonzar, obrigado, hein, cara. Você, ó. Toda entrevista eu falo dele, porque é uma coisa de... Não, ele foi muito generoso. Não, né? imagina um cara lindo e famoso. Tem tudo pra ser, né? Sim. Que é uma coisa que não desce na garganta, né? Quem só é lindo já é metido. Tem uns que são metidos e quem só é famoso também já são. Imagina os dois, né? Tem uns que por muito menos... Por muito menos já é, né? E aí ele super querido. Era um elenco porreta, da Maria Aparecida Baster. Aí ali começou. A Vicky Militello, a Chica Lopes, que fazia Minha Mãe, tinha feito um monte de novela lá na Tupi. Aí não parei mais. Aí começaram a me indicar. Fui pra Tupi, a Tupi faliu. Aí no sindicato vi que precisava um ator pra fazer peça. Fui fazer teste, ganhei primeiro ator revelação. Aí não parei mais. A sua mãe biológica e sua madrinha te apoiavam? Elas achavam legal isso? Então, com a minha mãe eu não tinha muito contato com ela, certo, né? Mas a minha madrinha, ela falava, não quero atrapalhar a tua carreira. Mas não para estudar. Para estudar. Tipo, pode fazer, mas tem que vai estudando. Ganhei prêmio da tua revelação. Que legal. Limpa a casa direito, panela bem lustrada. Isso não é vida pra ninguém. Mas foi bom ela ter me trazido pra terra o tempo inteiro, sabe? Vou fazer o teste com a Cacá Diegues. O Pitanga tava viajando pelo Brasil inteiro fazendo o teste. Aí a Gabi Rabelo e o Gésio me indicaram pro Pitanga pra fazer o teste aqui. O Pitanga gostou, me levou pro Rio pra fazer teste pro Cacá. E ele gostou, me deu o papel do sucessor do Zumbi. E aparece no finalzinho do filme, assim, quando o Domingos Jorge Velho tá atacando Palmares. Maurício do Vale fazendo Domingos Jorge Velho. Não vou nem perguntar qual o problema. Você falou do Maurício do Vale. Nossa, então... meu Deus. Uma aula de interpretação, uma aula. Ele tem um momento que ele olha, que ele chega em Palmares, ele fazendo Domingos Jorge Velho. Ele olha para o Palmares e ele fala, Zumbi. Aí só no Zumbi você vê os 2 anos que ele andou pelo meio do mato com os bandeirantes morrendo. Olha isso. Só nessa fala. Zumbi. Eu falei, quando eu crescer quero ser assim. Eu fico arrepiado. E aí, aprendi muito vendo. Porque eu não fiz escola de dramática. Quem que era a tua referência? Eu não fiz escola. Eu aprendi vendo esse povo que eu isso. Né? Quem eram as suas maiores referências na atuação? Até hoje, né, a Neuza Borges, né, pelo amor de Deus, a Chica Lopes, né, que fez Minha Mãe, que a Chica Lopes de humildade, né, muito humilde, ela já desencarnou, já não está mais aqui com a gente, a Neuza, fiz várias novelas com a Neuza também, e para mim, eu sempre mirei nos atores que são versáteis, porque essa coisa de ninguém é igual a ninguém, né, então como é que você faz um jeito de olhar, um jeito de falar, um jeito de se comunicar, de se expressar diferente do teu e diferente entre as pessoas, né? Então, isso para mim sempre foi muito desafiador. Então, eu sempre fiquei vendo, sei lá, Osmar Prado, que até hoje, né? Como ele é versátil, é um personagem que não tem nada a ver um com o outro. Mesmo o próprio Fagundes, Tony Ramos, o Milton Gonçalves, às vezes né? Não, hoje eu tava vendo uma interpretação do José Wilker. Esse cara, ele é um monstro, velho. Ele era um monstro. Você parece que você não tem noção enquanto a pessoa está trabalhando e ele faleceu. E aí você olha e fala assim, caramba, olha isso, cara, como o cara dominava. Mas falando em versatilidade, Eduardo, eu tenho que te fazer uma pergunta, e essa é uma pergunta muito séria. Por quê? Porque, como você mencionou, atores negros sempre tinham aquele estereótipo, né? A empregada, o motorista, o filho da empregada, uma novela de escravos. E você, já mais de 40 anos já nessa área, você acha que as coisas melhoraram e hoje um ator negro tem mais possibilidades, ou nem tanto? A coisa ainda é muito difícil
e algumas pessoas que conseguem alguns outros papéis, mas no geral fica nesse lugar e se nessa trajetória você sentia esse racismo também, de repente você queria fazer outras coisas e você não conseguia em função disso. Não, são 3 momentos, né? Tem um momento que eu comecei, que tinha essa coisa bandido, escravo, tal, né? Empregada, marginal, tal. E aí quando o bandido era muito bom, pegava ator branco. Olha isso. Quando a empregada era muito boa, pegava a atriz branca. E aí, se as atrizes brigavam por papéis melhores, as atrizes negras, aí uma época não chamava as atrizes negras para fazer empregada e começaram a chamar as atrizes brancas. Nossa, então, nem o papel de empregada. Nem o papel de empregada mais chamava. E o problema não é... Eu não posso... não fazer escravo, porque senão eu vou estar negando uma parte da minha história. O problema é eu fazer pano de fundo e não mostrar a importância que o período de escravização teve na formação desse país. Né? Então, na verdade, quer dizer, se a gente tem o Brasil rico, foi pelas mãos dos negros. E essa riqueza que os negros produziram nunca é mostrada nas obras. Os negros ficam sempre de figuração. E mostra os conflitos da Casa Grande. Nunca mostra a organização da senzala. Né? Nunca mostra como que eles traziam negros da África que sabiam trabalhar em mineração que no Brasil ninguém sabia. Traziam negro da África que sabia trabalhar na terra que ninguém sabia. Né? Quando teve a abolição, que foi um desemprego em massa, eles tiveram que trazer português, espanhol, italiano, pagando para fazer o que a gente ficou 400 anos fazendo. Isso daí nunca é mostrado. E tem pessoas que não eram escravizadas nessa época que nunca é falado. Nossa, dessas pessoas que nunca são escravizadas, entendeu? Tipo, você tem o Luiz Gama, que agora o Jefferson De fez filme. Você tem várias pessoas que são importantes na época. José do Patrocínio. E que não são faladas. Então, assim, então você tem esse apagamento histórico. Eu só fui saber da história do Chaguinhas, que é o que deu nome pro Bairro da Liberdade, quando eu fui fazer essa personagem. Entendeu? Eu sempre achei que o Bairro da Liberdade fosse um bairro japonês. E não é, né? E não é, é um cemitério escravo. Entendeu? Aí a Igreja dos Aflitos é a Igreja dos Chaguinhas. Eu não sabia. E aí eu tenho esse nome de Igreja dos Aflitos porque as pessoas ficavam lá 24 horas antes de ir pro Lago da Forca. E aí tem esse nome. E a Ladeira da Memória é onde os negros eram açoitados. Largo da Pólvora, onde eles eram queimados. E o Chaguinhas estava servindo o exército. Tentaram... A coroa não pagou, porque falavam para os negros que se eles fossem servir o exército, eles iam ser alforriados. Mentira. Os negros serviam de bucha de canhão para cansar o exército inimigo. Né? E ele falava assim, se você for lutar, você vai ser alforriado. Mentira. Não pagavam, fizeram greve, porque a coroa não pagava, preso, uns ficavam presos, outros eram enforcados e outros eram esquartejados. Foram tentar enforcar o Chaguinhas 2, 3 vezes, não conseguiram. A corda arrebentava, o sapão arrebentava, sei lá o que. Aí começaram a gritar liberdade para ele. Liberdade, liberdade, para esse cara. Pô, esse cara deve ser santo, porque como é que a corda arrebenta? Mataram o Chaguinhas a paulada. Eu só fiquei sabendo disso. Na escola não conta história pra gente, conta história de Roma. Sim. Entendeu? É sempre a história da Europa. Mas, a história da Grécia, cacete, né? Do Egito. Aí, nada contra. Nada contra, você tem que aprender nada também, contra, mas eu fiquei sabendo a história do Galanga, do Chico Rei, quando eu fui fazer, eu ia fazer o Chico Rei, eu fiz o Chico Rei na TV Futura, o filho do Karl Hamburger que dirigiu na TV Futura, essa série que eu fiz. Ele era rei no Congo, e aí ele foi, como milhões, foi trazido para cá, e aí, quando os navios no Atlântico estavam com um problema, ele jogava as mulheres e as crianças no mar. Porque os homens valiam mais para ser vendidos aqui, os bichos, né? Jogava as mulheres e as crianças no mar. Então ele viu a rainha, mulher dele, e a princesa, filha dele, ser jogada no mar e para o tubarão comer. Tratavam assim a gente. Diz que há uns 5 anos eu descobri que mudou a rota de migração dos tubarões, de tantos corpos de negros que eram jogados no Atlântico. Mudou a rota de migração dos tubarões. Bom, aí ele chegou, sem a mulher, sem a filha, com o filho. E aí ele trabalhou 30 anos, construiu a igreja em Cardideira,
que não era só pra negro, porque a gente, na verdade, a gente não quer vingança, né? Que a gente quer igualdade. E a gente não existe racismo ao contrário. E aí, É bom você falar isso. E aí ele voltou a ser coroado como rei do Congo. Então ninguém sabe que as festas de congada que tem no Brasil inteiro é homenagem a ele. Falta informação. Né? Falta informação, entendeu? Então, Então é isso, nunca era contado, né? Isso estou falando dos anos 80 e 90. Agora, dos anos 2000, 2010, 2020, para cá, a gente vê muitos negros com papéis centrais. Tem novelas que preferencialmente têm elencos negros. A Globo agora tá fazendo novelas. isso, mas a gente não vê isso na maior parte dos audiovisuais, né? A gente não vê isso na maior parte dos audiovisuais. E uma coisa que a gente vê é assim, né? Ou você tem um elenco que tem 80% de atores negros, que é ótimo, que bom, e os outros elencos tem aquela meia dúzia. Sim. Né? Então acho que essa é a coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Que bom que tem, né? Mas vai chegar um momento que o que a gente percebe é assim, vamos fazer uma novela de tal horário, preferencialmente com atores pretos? Vamos! Eba! E as outras novelas? E as outras séries? E os outros seriados? E os outros filmes? Mas você não acha que fica muito estereotipado, às vezes? Eu sinto um pouco isso, assim. Entendeu? Não, sim, mas família da periferia e tal. Por que não uma novela em que um homem negro é um físico? É um biólogo? Ou um advogado? Você entende o que eu quero dizer? Onde eu quero chegar? Entendeu? Sim, mas é que tá. Se você tem, na maior parte das histórias, se nós somos de 52% a 56% da população do Brasil, né? Então em qualquer história devia ter metade do elenco preto. E aí vai ter de tudo. Vai ter de tudo, né? E eu sempre falo isso nas minhas palestras. Um dia eu vou estar vivo ainda para ver que a gente esteja em metade dos elencos em tudo, nos filmes, nas peças, em tudo. E que não seja isso, uma novela. Uma novela. Não, tipo, novela da 7 vai priorizar o elenco preto, né? Tipo, beleza, normal, mano. Tem aqui e tal, entendeu? Mas um dia as coisas. Um dia muda, né? Hão de melhorar e. Vamos chegar lá. Mas de pouquinho em pouquinho, já melhorou muito. Mas porque você vem dos anos 80. Mas é passo de tartaruga, né? Imagina, assim, que você chegava lá, preciso de um papel. Tem o filho não tem papel pra preto. Não sei o quê. E às vezes quando falavam, não tem papel pra preto. Sério, mano? Falavam isso pra você? Não tem papel pra preto. Você tá formando elenco? Tô. Me chama pra... Não tem papel pra preto. O que é papel pra preto? Olha isso. Você não sabe o que a gente ouvia. Falavam isso assim pra você? Você não sabe você? o que a gente ouvia. E aí, mano? Mesmo assim continuou, né? Isso que é... É dose para leão. A resiliência é isso, né? E você se revoltava, assim? Ficava muito triste? Como é que você recebia esse tipo de informação, Eduardo? Não, você mandava o cara, xingava o cara? Não, porque senão daí que ele não chamava mais... né? Nunca. Imagina o cara, não tem papel para você, beleza. Não, e isso acontecia também quando eu era muito premiado, desses prêmios que você falava. Às vezes eu estava desempregado e eu ia pedir trabalho, porque eu estava sem trabalhar. Eu falava assim, olha, eu sei que você está formando elenco e me chama. Não posso chamar, você acabou de ganhar 3 prêmios. Eu falei assim, mas eu estou precisando trabalhar. Não tem papel para você. Porque você tem 3 prêmios. Eu falei assim, eu tenho 3 prêmios, mas eu sou desempregado, me chama para trabalhar. Não posso. Complicado. Ou é porque o personagem é preconceituoso e não tem um personagem que rotula o negro como bandido, como escravo, como marginal, serviçal, ou então porque você é muito para estar no elenco. Não que os Estados Unidos seja uma sociedade ideal, mas eu percebo que lá isso é mais diversificado. Assim, porque tem lei, né? Você tem que ter lei. Se você não tem lei, não adianta. Não adianta esperar o bom senso das pessoas. Tem que ter lei. Tem que ter lei. Aí se as pessoas começam a fazer forçosamente, e aí depois... Em algum momento fica... O maior exemplo que me deram uma vez disso foi a lei que tinha do cinto de segurança. Ninguém usava. Se esperava a boa consciência das pessoas, ninguém usava. Conscientiza. Não adianta esperar conscientizar. Multa. Pronto. Agora você entra no carro, todo mundo fala, põe o cinto. Põe o cinto. As pessoas têm que sentir no bolso. Quando os produtores começarem a perceber no bolso que não tem 50% de elenco preto e começar a ter multa, aí eles vão começar... No começo vai ser forçado, né? Aí depois vai chegar uma hora que vai virar normal. Aí vai que vai. Isso vai mudar. E chegamos, você falando em trabalhos, em possibilidades de trabalho, chegamos no Castelo, Eduardo. Opa!
Castelo Rá-Tim-Bum. Eduardo, teve gente que eu comentei que você viria aqui hoje, eles ficaram emocionados, cara. Que legal. Eu queria estar no seu lugar. Que legal. Queria falar com ele. Porque o Eduardo, ele fez o Bongo, que era um personagem pra cima, um personagem que todo era um mundo personagem gostava. luz. É. E eu quero entender como é que isso surgiu na sua vida, como é que foi esse processo para você ser o Bongo. Fiz um teste, né? Acho que poucas pessoas foram convidadas. Acho que o Mamberti, óbvio, né? Foi convidado, a Rosi também. E as outras pessoas, acho que todas fizeram o teste. O Cássio, não tenho certeza. As crianças fizeram o teste. Acho que até o Pascoal fez teste, a Patrícia, a Gaspar que fez a Caipora, a Angela Dipp, acho que todos fizeram o teste. Porque era uma coisa que as personagens eram muito específicas, né? Eu acho que eles, nem o Cal, o Hambúrguer, nem o Flávio de Souza, nem os diretores tinham ideia mais ou menos de como... Tinha ideia das personagens, mas não tinha ideia de quem é que ia estar se encaixando nessas personagens. E aí pra mim foi tranquilo, porque na verdade precisava de um ator que dançasse e cantasse, eu sempre fiz musical em teatro. Então pra mim foi tranquilo, por isso que eu falo que o Bongo é meio parecido comigo, entendeu? Personagem alegre, pra cima, porque você canta e dança. Chegou aqui, deixa eu ver, pegador de pizza. Acabou, né? Acabou. E aí foi legal, foi tranquilo. E aí o problema maior foi da coisa da cultura, com o politicamente correto. Aliás, eu tava comentando isso uma vez, e o Flávio de Souza até comentou, disse que nem não sabia disso, por não querer ficar com politicamente incorreto, ficou com medo do Bongo ser serviçal, e aí quase que eu não pego o personagem, por ser era empregado da pizzaria, né, o Bongo. Ele seria empregado do Castelo, né? Não, da pizzaria. Da pizzaria. Ele era empregado da pizzaria, ele levava... Sim, ele levava as pizzas. Ele levava as pizzas. Ele era o entregador. Ele é o entregador de pizza, ele não era empregado do Castelo. Nos vídeos, nos episódios, fala assim, tem na apresentação do Bongo, tem um amigo meu que trabalha na pizzaria, é o Bongo. Ele trabalha na pizzaria, mas é a serviçal da pizzaria. E aí, como é que faz um preto sendo serviçal? E aí a cultura não queria falar, poxa, vamos reforçar esse estereótipo dos pretos? Então vamos fazer o Bongo ser filho do dono da pizzaria. Não, aí mas preto não tem pizzaria. E aí, Eduardo? Preto tem feijoadaria. Ele não pode trabalhar e não pode ser o filho do dono. É coisa que não pega o papel, que foi o que mais me projetou na televisão. Caraca. Mas e outra coisa, eu sou nego retinto, né? Nego retinto da cor dessa caneca. Eles te pintavam? E aí, então, começaram a me clarear, porque eu sou muito preto. Começaram muito marrom. Não que aí isso seja um começaram a problema. clarear, ficou falso. Aí começaram a escurecer, pá, chegou no meu tom. Aí continuaram escurecendo, Mano. fiquei muito preto. Mano, que isso, muito. cara. Não, e hoje nos estúdios tem ar-condicionado, na época não tinha. Nossa, e calor. eu escorria, porque assim, era touca de lã, peruca com os rastros ou com enroladinho, e aí era coisa de manga comprida, avental, coisa por cima, bermudão. jaleco, meia... Suava, o que eu suava... E dançava, né? Sim. O estúdio suando, o estúdio era um calor. E o Flávio que esteve aqui falou que foi gravado meio que tudo de uma vez, assim, Sim, né? foi um ano nós gravamos tudo. Um ano? Então um ano, quem aparece em todos os episódios, que são as crianças e o Cássio. E vocês? Mas a gente gravou em um mês cada um. Porque a produção, por exemplo, assim, nos 70 primeiros episódios, são 5 convidados, um por semana, né? A Penélope, a Caipora, o Etevaldo, o Bongo e o Abobrinha. Então, nos 70 episódios, são 14 para cada um. 14 episódios para cada um. As crianças e o Cássio apareciam nos 70 episódios. Então, não vale a pena gravar comigo hoje e gravar comigo depois de 2 meses. Sim, já gravar tudo, né? Grava os 14 episódios, agora me libera. Mas foi muito cansativo, não foi, não? Sim, mas cansativo sempre é. Cansativo sempre é. A novela você grava 30 cenas por dia. Mas não tinha opção, né? Tinha que ser assim. Mas novela é isso. Novela você grava 30 cenas por dia. E aí o que acontece? Gravaram os meus 14 do Pascoal, 14 da Patrícia, 14 da Ângela, 14... E liberou todo mundo. Quando foi gravar os outros 20 episódios, que aí eram 5 episódios para cada um, 4 para cada um tava num canto.
Entendeu? E aí, não dava mais. E aí não dava mais, mas as crianças e o Cássio gravavam todos os dias, direto. E E aí tinha os cenários separados, que aí a Rosi gravava só lá com aquela bonequinho. Com a Adelaide. A gralha. Aí tinha o cenário das passarinhas, tinha o cenário da Lana e da Lara, que aí gravava um monte num dia, depois gravava um monte no outro. Tinha o Mal e o Godofredo. É que quem assiste imagina que tudo foi gravado junto. Né? Não, imagina, senão não é impossível. Aí tinha o cenário eu nem sei onde é que gravava aquele negócio que abria aquela negócio de... O Mal? Não. Os bailarinos que abria aquele negócio lá, que ficava lá, que sempre tinha. Tem estúdio que eu nunca vi na vida. Tem sim, o Tibi Peroni na também. vida, Tibi Peroni. E rolavam as pizzas de verdade, às vezes, lá. Não rolava, não, Eduardo? Quando a gente comia assim, né? Tinha que ser de verdade. Você levava lá, chegava e tal, que eu lembro que tinham cenas que eles estavam comendo e tal. Mas quando não tinha que comer, era caixa vazia, né? Sim. Pô, imagina o Bongo levando pizza lá todo dia. Pelo amor de Deus. Eduardo, na época, vou deixar claro, na época, você curtiu fazer o Bongo. Sim. Foi legal pra você, certo? Sim. Eu queria saber uma lembrança que você... Quando que você sentiu, assim, que o castelo que você fez foi um negócio, assim... Que até hoje a gente tá falando sobre isso, faz 30 anos... Na rua, sei lá, você tava no banco... E quando você sentiu que isso foi muito forte... E quais são as lembranças, assim, legais que você tem também dessa época, assim? O que eu... meio clichê, mas não tem como. Não, o que eu acho é isso. Tudo tem os dois lados, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim eu vou perguntar. Nada é uma coisa só, né? Tudo é cara e coroa, né? O yin e yang, claro e escuro, tudo assim. Tudo tem positivo e negativo. Se não tiver positivo e negativo, não passa corrente elétrica, não passa impulso elétrico. Tudo tem que ter os dois. Então, assim, foi o personagem que mais projetou. Eu estava comentando com vocês da gente começar a gravar que todo mundo fala, você fez parte da minha infância, e hoje, esse ano faz 30 anos do programa, né? Então, como a cultura tem programação para cada faixa etária, né? Tem para criança pequenininha, para criança maior. O Castelo era para crianças entre 4 e 6 anos, 4, 6, 7 anos. Então, quem hoje está por volta dos 34, 36, 37 anos é o grosso das pessoas que assistiu o Castelo. Quem tem mais de 37 assistiu também. Eu tenho 39. Mas esse pessoal que tem 39, 40, 41 assistia mais o X-Tudo, o Revistinha, porque já era pré-adolescente. Quem tem menos de 34 assistiu o Castelo também, mas assistia mais outras programações. Então, as pessoas falam, você fez parte da minha infância, mas os negros que viram para mim, os negros e as negras que viram para mim, falam assim, você era um negro que não era marginal nem serviçal, no meio dos anos 90. Isso para mim me deixa muito emocionado. Sabe assim? Então, isso é muito maravilhoso, assim, né? E um puta personagem. Assim. E no núcleo central, não era um coadjuvante, não estava no núcleo central, estava dentro dos 5 personagens importantes que vinham, né? Porque o Tibi Peroni não aparecia em todos os episódios. Não. Entendeu? As fadinhas não apareciam em todos os episódios, os passarinhos não apareciam em todos os episódios. Mas toda semana tinha o Bongo. Toda semana tinha o Bongo, entendeu? Então... Isso te emociona. Sim, isso é muito maravilhoso. Você já imaginou quantos atores, né, que viram você? Nossa, muita gente. Eu falo sempre o André, que é o companheiro da Bárbara, ele fala, mãe, quando ele estava em Minas, tem um cara da minha cor na televisão, eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer isso. Então é gratificante. É gratificante. Agora o problema, né, o outro lado é que... O que não foi tão legal, porque o que você falou, tudo tem dois lados. O que de repente, não era tão legal, o pessoal não sabia, e enfim. Não, é uma coisa que eu comento sempre. Primeiro que o contrato que a gente gravou, o contrato que a gente assinou, é o mesmo contrato que a gente assina hoje para as séries que estão nos streamings. Na Globoplay, eu tô com série na Globoplay, tô com duas séries na Netflix, na HBO, na Star+, que é da Disney. Eles te dão um contrato que você assina que libera uso de imagem para a eternidade. Libera uso de imagem. E está escrito assim, para mídias atuais e mídias futuras que venham a existir.
Caraca. Então, assim, você ganha aquela diária, que não vale a pena dizer quanto. E aí, eles ficam passando aquele negócio Nem na época era muita grana. para um programa que ninguém sabia se ia ser famoso ou não. Entendi. E aí, essas séries elas ficam passando. E o Castelo também. Fica passando, mas a gente não ganha mais nada. Porque, assim, por exemplo, novela quando reprisa, a gente ganha uma merreca, mas ganha. Quando reprisou Ana Raiz e Trovão, por exemplo, reprisou 2 vezes. Éramos 6 episódios. Éramos 6, reprisou. É uma merrequinha que ganha, mas ganha. E aí, acabaram os 8 meses, você sai do ar. O Castelo, você não sai do ar e não recebe nada. Nossa, cara. Então Difícil, hein? Difícil. E é que o contrato E na aí, época... não, o contrato era esse. Não adianta reclamar. Já tentamos, já teve Já advogado, tentou, já tentou, já? um monte de Falou. advogado sei lá de quem, André Francês. Você foi O no- Telecurso, por exemplo, o Telecurso 2000, que o contrato era de 10 anos, entendeu? Aí nós vamos em 96. Em 2006, pegaram um advogado, André Francês, que é uma advogada poderosíssima, e aí renegociou. Ela é advogada do Cássio e da Rosi. Chamou umas pessoas, negociou, que foi de 2006 a 2016. De 10 em 10 anos. Aí, 2016, a gente recebe uma carta. Fundação Padre Anchieta, Fundação Roberto Marinho. Não vai ter mais advogado, tá? Olha. Vocês vão receber quanto que a gente estipular. Por que Fundação Roberto Marinho? Porque passava na Globo o Telecurso. Ah, sim. Tá falando telecurso. Sim. O Telecurso. Na Passava Cultura e na Globo. na sim. Globo e na Cultura. Tô falando Telecurso. E aí, o Telecurso, de 10 em 10 anos, a gente recebe uma merreca. O Castelo, nada. É complicado, né? E aí as pessoas acham que antes do Castelo eu não fiz nada, depois do Castelo não fiz mais nada. Você só virou o Bongo. O ator de uma personagem só, pelo amor de Você teve o Deus. encontro da Oreo. Você estava lá? Você foi convidado? Fui convidado. E você foi? Fui o Reunion. Mas eles queriam que eu fizesse propaganda de Bongo. Eu falei que não quis fazer. Não quis fazer propaganda de Bongo. Acho que a Rosi fez, o Cássio, a Cíntia, a Ângela. Mas eu falei que de Bongo eu não me vestia nunca mais. Olha só, hein? Importante isso. Nesse momento. Me convidaram para fazer uma peça agora. Me convidaram para fazer um espetáculo. Convidaram? Para fazer um espetáculo de Bongo. Eu falei, obrigado, não quero mais fazer Bongo. Não quero mais fazer. Mas você não pode usar, né? Não, mas alguém que tem a liberação, que vai montar uma peça, um cara que monta espetáculos grandes, e aí ele, produtor de grandes espetáculos, aí ele me convidou ano passado para fazer, e aí eu falei, obrigado, não quero. Eu nem lembro como é que ele chama. Não, tranquilo. Mas, ô Eduardo, é meio inevitável, mas eu vou ter que te perguntar, né? É por todas essas razões que você Evandro Rigonati. Por todas essas razões que você falou agora, que você não faz mais o Bongo, e o Bongo ficou lá no passado, nesse lugar do carinho que as pessoas têm por ele, certo? É isso. E é isso. E o que eu falo é assim, né? É inegável a qualidade do Castelo, porque em programa nenhum ficaria 3 décadas de sucesso. E a Tempestade né? Perfeitas, todos os atores, as músicas. Não, é isso. Mas o figurino. que eu falo sempre é assim, eu fiz poucos trabalhos em televisão, mas os poucos que eu fiz foram muito bons. Né? O meu pai Laranja Lima e o Jerônimo, nos anos 80, eram trabalhos muito bons para a época. Ana Raiz e Trovão, éramos 6, eram trabalhos muito bons. Telecurso, Turma do Gueto, eram trabalhos muito bons. Jamais Esquecerei, Esmeralda. Eu fiz poucos trabalhos, fiz umas 10 novelas. Mas se Ana Raiz e Trovão ficasse 30 anos no ar e o Castelo só 8 meses, que é o tempo de uma novela... Você seria o personagem da Ana Raiz e Trovão. É isso. O problema é a longevidade, entendeu? Se o Turma do Gueto ficasse 30 anos em cartaz... Entendeu? E o Castelo 8 meses só falariam do Lindomar. Entende? Porque o Turma do Gueto era um sucesso. Eu entrei no lugar do Netinho. O Netinho saiu, entrei no lugar dele. Ele era um professor, né? Professor, eu entrei fazendo um professor. Que tinha era amigo do traficante, brigava com o traficante, porque ele levava tráfico para a escola e tal, e era professor da escola. Eu entrei no lugar do Netinho. E aí,
se ficasse 30 anos... E ficou um bom tempo no ar. Eu lembro Ficou, também. era sucesso absurdo. Isso que eu tô falando, eu fiz poucos trabalhos. As 2 vezes que reprisou na Raiz e Trovão, as 2 vezes fez sucesso. Reprise. É uma super audiência, entendeu? Então é isso, o Castelo é maravilhoso. Nossa, todo episódio tem uma obra de arte, tem dança, tem música clássica, tem não sei o quê, tirando a trama central, né, dos personagens que estão lá né? Então é maravilhoso o programa. Mas se ficasse 8 meses em cartaz, sendo exibido, não teria esse... Eduardo, uma opinião pessoal minha agora, de verdade. Eu acredito que vocês, assim... Ninguém tinha noção do sucesso. Ok. Mas eu sinto uma desvalorização, assim, por um trabalho tão espetacular. Eu sei que você a gente conversou aqui, que você gostaria de trabalhar, mas eu acho que vocês, pensando em outro lugar, em outro país, vocês poderiam estar milionários pelo que vocês fizeram, sim, com entendeu? certeza. Milionário deveria estar. Mas é que é isso, a cultura ela não tem a visão comercial, empresarial, não tem patrocinador. Tanto que para fazer o Reúne eu teve que pegar a Orion patrocinando. Entendeu? Sim. A Oreo patrocinando para chamar todo mundo, para pagar uma grana e tal. Então, apesar de eu não estar não ter feito publicidade para a Oreo, como eles me chamaram para fazer, eu falei que eu não queria. A gente estava lá no Reúnio com a Oreo. Que aí seria mais difícil conseguir outros trabalhos, que a galera, o Bongo de volta, o Bongo. Bongo. Ó, falamos, terminou a série Bongo, tá vendo? Eba! Acho que o Eduardo sonha com o Bongo. Não, mas eu não posso. Não, mas eu não posso. Não, a culpa não é do falar personagem. mal. Não posso falar mal de uma personagem que me projetou, né? Assim, nacionalmente, quer dizer. Não que os outros personagens não tenham projetado, mas assim. As É que o pessoas programa fez um sucesso absurdo, né? E você sente isso quando até hoje as pessoas falam, né? Eu estava assistindo uma peça essa semana no Sesc 14 Bis. E aí quando eu vi, já estava respondendo pro cara. E o cara veio tão empolgado dele, eu acho que ele ficou... Eu sou super atencioso com as pessoas, eu sou atencioso. É verdade, o Eduardo, entrei em contato, ele, muito atencioso. Com o público mesmo, eu sou ideia. atencioso mesmo. Tem gente que me vê meio assim, eu sou super atencioso, mas quando perguntam pra mim, não pergunta pra mim se eu sou o Bongo. Eu não sou o Bongo. Eu pareço O pessoal chega pra mim e fala assim, você é o Bongo? Eu falo, não, eu sou o Eduardo, tudo bem? Como é seu nome? Eu falo assim, o meu é Eduardo, eu fiz o Bongo sim. Ele ficou assim, a pessoa chega... Já quebrou, já. Não, porque tem gente que fala assim, não foi você que fez o Bongo? Eu falo, fui eu que fiz o Bongo. Agora a pessoa chega pra mim e fala assim, você é o Bongo? Eu falo, não, eu não sou o Bongo. Eu não sou o Bongo. Eu fiz o Bongo, meu nome é Eduardo, você como é que chama? Aí a pessoa já percebe que... Coisa diferente. Mas essa é uma queixa, Mickey, de outros atores. Tem uma série, Big Bang Theory, conhece? O Sheldon Cooper, que é o personagem principal, ele fala que ele não é físico, que o personagem é físico, é super inteligente e tal, nerd, assim. E ele fala que ele não é físico, que ele não é o Sheldon Cooper, que as pessoas olham ele na rua, Sheldon, você... Fala, não, eu sou um ator e tal, entendeu? Eduardo, faz parte, Eduardo. Vamos falar um pouquinho sobre os seus trabalhos hoje no Carcereiros, cara. Que baita trabalho legal, assim, que você tá fazendo. Essas séries novas. Eu queria entender, assim, com você, Eduardo, que você é um cara que pegou lá os anos 80, as novelas, passou pelos anos 90, telecurso, novelas, Castelo Rá-Tim-Bum, e já tá pegando essa parte dos streamings, assim. Se você sente essa linguagem do streaming, se é muito diferente, como é que funciona, se na hora da atuação ali, se você sentiu alguma coisa nova do que você já fazia, se é uma coisa mais rápida. Aí eu não sei, você me responde. Não, na verdade é uma coisa assim, que é entre a novela, que é uma máquina de moer carne, porque a novela a gente grava... vai pro ar 6 episódios por semana. Então a gente tem que gravar 6 capítulos por semana. Né? Então, a partir do momento que a novela é lançada, você tem que ficar gravando 6 capítulos por semana. Então, você grava 20, 30 cenas por dia. É uma máquina de moer carne, novela. Filme já é outra coisa. Cinema, longa, metragem, aquela coisa de você ter 1, 2 meses para fazer. Você faz 1, 2 cenas por dia. E o streaming fica nesse meio do caminho, entendeu? Você grava várias cenas, mas não são 200 mil cenas, mas também não é tão lento quanto um filme. Então, assim, você tem uns 3 meses para fazer uns 6, 7, 8 episódios. É um tempo bom, né? É um tempo bom. É o tempo que você demoraria, sei lá, 2 meses para fazer um longa, que você vem em 1h30, né? Um longa... É um ritmo mais... mais... de 1 a 2 meses.
E é legal, assim. No Carcereiros tem um papel bem pequenininho, tem umas 2 ceninhas só, bem pequenas, mas eu tenho um papel bem legal no 3%. Porque, assim, o problema não é aparecer num episódio, o problema é aparecer com personagens que são desafiadores. Mas é marcante, né? Então no 3% tem um papel bem marcante, que eu faço o pai de uma menina que aparentemente morreu sem querer, mas ela foi assassinada, uma cena bem forte. No 2 Tempos é uma cena, eu faço, aí então eu apareço bem, de 8 episódios, estou em 4 episódios, apareço bastante, faço um padre, que é bem legal também, acho que eu mandei pra você. Mandou. Eu faço um padre de 1922. Eu vi você num bar, assim, de padre e tal. Não, esse é o do... Roupa marrom. Esse é do pai da Rita, é um longa, esse é um longa. Isso. Mas Dois Tempos, eu tô fazendo um padre de 1920, já é o segundo, terceiro padre que me dão, se o pessoal soubesse Caramba. o pessoal soubesse que eu não valho nada, fazer padre. Mas é isso, né? Fazer pesquisa. O pessoal acha que é só decorar o texto e só colocar batina, né? A preparadora do elenco do pai da Rita falou pra mim, a Nara Sacari, falou assim: Edu, você é bom ator, mas você tá sem alma, tá sem essência de padre. Ele falou que você é bom ator, você põe jaleco, vira médico, põe batina, vira padre. Entendeu? Aí, Achei que o óculos ficou muito bom. Né, mas não é isso, é interior. Se o interior não muda, o exterior não muda, porque tem gente que põe óculos, tira óculos, põe barba, tira barba, corta cabelo, tinge cabelo, interpreta tudo igual, sabe? Interpreta tudo igual. O problema tem vários atores. Faz tudo igual. Então, assim, por exemplo, eu fui fazer pesquisa com padres pretos, entender a pastoral afro, entender a diferença entre padre e dá frei, trabalho, né? E frei, os cursos que são dados na faculdade de teologia, porque não é. Aí quando eu fiz 3 médicos já, fiz médico legista, fui falar com um legista amigo meu, fiz cardiologista da Eva Vilma na Globoplay, fui falar com o meu cardiologista para ver o texto, se bate, fiz o médico ginecologista, falei, sabe, assim você tem que pesquisar, porque senão você vira fica coisa ator, assim, né? ator de um personagem só, entendeu? Verdade. Mas é uma delícia. Agora, de longa, o papel do Lima Barreto é o... isso eu vou indicar no finalzinho. Isso, eu quero essa indicação. Uma indicação. Estamos indo no final do bate-papo. Tantas coisas, hein? Que eu ia te perguntar assim, a audiência das novelas... É o que eu falei, você pegou um período que as novelas eram o entretenimento da família brasileira. E elas têm caído ao longo dos anos, assim. Você acredita que, enfim, em algum momento, não acabar, mas vai reduzir mais ainda do que já está? Não. Continua sendo... Continua? O carro-chefe do Brasil é novela, continua sendo... Você acha que o streaming poderia tomar esse lugar? Então, mas o problema é o seguinte... A preocupação é a qualidade da novela diminuir um pouco em função das classes que estão assistindo a novela. Né? Como assim, Eduardo? Infelizmente, tem muita gente que não tem 20, 30 reais por mês para assinar um streaming. Entendeu? Infelizmente. Então só tem a TV aberta. Tem a novela. Se só tem TV aberta, vai ficar com a novela. Quem tem 20, 30 reais por mês, 20 reais para assinar a Globoplay, 20 reais, 30 para assinar a Netflix, 20, 30, mas tem gente que não tem 100 reais por mês, porque ganha 1.500 reais, porque o salário mínimo é horrível. Então, a pessoa fica na dependência do que está na TV aberta. E aí, teoricamente, pode ser que, para manter esse público, a qualidade não fique muito... rebuscada, porque as pessoas acham que pessoas de baixo poder aquisitivo não têm capacidade de absorver uma coisa de qualidade. Isso é um erro, mas o risco pode ser esse. Mas cair, sumir, desaparecer, isso não vai sumir, não vai desaparecer, não. Que bacana. Estamos no final, como eu já disse.
E no final do bate-papo eu sempre peço uma indicação. Ah, não, uma coisa que é bom saber, eu tô levando minha carreira mais pra direção, tô dirigindo espetáculo, fazendo preparação de elenco de audiovisual, tô dirigindo... Você prepara elencos faço também? Preparação de elenco de audiovisual, preparei o Dudu Oliveira, preparei o Robson Nunes, Lília Valesca... Pra TV também? Pra audiovisual, pra peça. Dirigi o ano passado uma peça que o texto foi indicado ao Prêmio Shell. Ano retrasado dirigi um show teatralizado com 9 negros. Pergunta clichê, o que é melhor, atuar ou dirigir? Aí eu tô adorando dirigir, adorando, porque quando eu tô atuando, eu tô só com a minha personagem, né? Quando eu tô dirigindo é o todo, né? É tudo, é cenário, é figurino, é trilha. Eu dirijo ator também, né? Eu dirijo ator, meu trabalho, como eu sou ator, meu trabalho é voltado especificamente para preparar ator. Então a gente geralmente meio que se vira para dar nó em pingo d'água, entendeu? E aí eu tenho uma coisa de estar junto com o ator, porque tem diretores que ou te largam solto e você pira para você achar personagem, ou então tem diretores que fazem de você marionete. Aí tanto faz ser você ou ser qualquer outro ator, faria igual. vai ser do mesmo jeito, mas aí a gente vai meio que criando juntos. O ator tem que ser co-criador da personagem, entendeu? Então eu adoro esse trabalho de direção que eu tô fazendo e as pessoas estão gostando bastante. Então, mas você é aquele diretor bravo, diretor... Não, eu sou exigente, mas não sou sacana. Eu sou exigente, mas não sou sacana. Ser exigente é uma coisa. Sim. Agora, ser sacana é outra. Faz direito! Ser sacana é torturar o ator para ele dar o melhor dele, entendeu? Então, por exemplo, se você... Eu tava falando isso outro dia numa entrevista que eu não vou pedir Z para todo mundo, porque senão eu vou estar sendo tirano, entendeu? Mas se você me der F, eu vou pedir G. Entendi. Se você me der M, eu vou pedir N. Mas se você me deu M, eu vou querer sempre o M. Você vai tirando o melhor do cara. Não me dá menos do que a gente conseguiu. Aí eu sou exigente nesse sentido, entendeu? Mas eu vou no que você me deu. Se eu percebo que não dá mais, se você me dá mais M, pronto. Então a gente vai manter essa qualidade para você, na técnica, conseguir dar sempre esse teu melhor para que você possa estar na gravação, fazer 5, 6, 7, 8, 10 vezes com essa mesma qualidade, ou se está no teatro, 1 mês, 2 meses em cartaz com essa mesma qualidade, que é o MN. Não adianta eu querer que você me dê Z. Agora, se você me dá B, eu vou pedir C. E tá ótimo, eu sei que você pode me dar, não adianta eu querer M, que ele vai estar me dando M, entendeu? Entendi. É isso, é o meu trabalho, mas eu sou exigente nesse sentido. Agora adianta eu te torturar ali pra todo Já mundo. fizeram isso com você, Eduardo, cara? Eu sou o diretor que eu não quero que sejam, que eu já tive. O cara ali, vamos lá e tal. Ou de me deixar solto demais e eu fico perdido sem saber que caminho seguir. Porque, que legal, né? Hoje você tá do outro lado podendo levar isso. E você, logo de cara, assim, quando você vê um ator, você consegue sacar, tipo, esse cara tá no limite, ou esse cara dá pra ir mais, que ele tem potencial. Não, aí. É fazendo. É com o tempo, né? É fazendo. É por isso que precisa de um tempo, a gente vai ler. Primeiro, a gente vai construindo junto o psicológico da personagem, porque se você me traz como que você enxerga o que a personagem tem de igual e o que a personagem tem de diferente de você está se mostrando aqui no nosso trabalho. Então a gente vai meio que construindo junto. Nossa, se é ele que está me trazendo, o que ele vê de igual em relação ao personagem, o que ele vê de diferente, vão ser outras coisas diferentes de você, apesar de ser o mesmo texto. Então, por quê? Porque ele está trazendo coisas dele, né? Que bacana. Então a gente vai construindo junto, apesar de ser o mesmo texto, a tua personagem vai sair de um jeito, o personagem dele vai sair do outro. Se eu quiser que os dois façam igual, tanto faz ser um ou outro. Por isso que eu gosto de dirigir, entendeu? E desse jeito que você faz é mais complexo. Né? É mais complexo. Porque seria mais fácil o diretor fazer. Faz aí. Pronto, tchau, acabou. Entendeu? Eduardo, obrigado. Hein? Obrigado a vocês. De coração, ó. Obrigado. Eu não vou falar que você é o Bongô. Arrebenta esse estúdio inteiro aqui. Só no final do bate-papo pra fechar, meu. Obrigado, Bongô. Eduardo Silva, muito obrigado. Você que é um grande... É o que eu falei no começo, você é um grande ator, cara. E tudo bem que você não tem uma familiaridade com as redes sociais, mas acho que essa nova geração precisa descobrir essa galera, entendeu? Descobrir esse pessoal que pavimentou essa estrada aí de um monte de gente, né? E eu quero... Mas uma parte das pessoas que tem minha idade, 60 anos, não sabe lidar com essas coisas. Não sabe. 60 anos. A moçada que tem 30 anos faz isso. Minha sobrinha que tem 15, 16, domina.
Mas não sei até que ponto é bom também, né? Porque às vezes tem uma galera que vive nesse mundo e não sai dele. Vai num show, todo mundo com celular, mas ninguém tá assistindo o show, assim, né? Eu não sei. Enfim. Jantar. A família sai pra jantar, tá cada um no seu celular. Por que saiu pra jantar? Jantar na mesma mesa? Mas por outro lado, o mercado, de repente, pede isso, né? Ah, quem é você e tal. Indicação de livro, filme, série, algo que tem a ver com o Eduardo, com a sua vida, com a sua trajetória, que você possa trazer pra gente. O filme, lógico que eu vou indicar um que eu fiz, né? Que é um filme que, aliás, no sábado eu encontrei com o Luiz Miranda, quando a gente estava no Sesc 14 Bis assistindo um musical maravilhoso, Torto Arado, com o elenco todo preto, maravilhoso, musical que veio de Salvador. E eu fiz um longa com ele, que é o Lima Barreto ao Terceiro Dia. O Lima Barreto seria considerado o melhor autor do século XX, mas ele era negro e alcoólico. Então, o que acontece? O alcoolismo, dependendo do nível, ele pode destampar problemas psiquiátricos, né? Então, dependendo o problema psiquiátrico teu que está escondido, pode ser vir à tona em função do alcoolismo, se você desenvolve o alcoolismo. Então, aí você desenvolve depressão, bipolaridade, ansiedade e tal. E aí, no caso dele, desenvolveu esquizofrenia. O Lima Barreto. E aí ele era internado sempre por causa da esquizofrenia. E aí era desinternado. Então, o filme mostra a última internação dele, ele velho, se vendo jovem e vendo os personagens de Policarpo Quaresma. Então são 3 situações no filme. É lindo. E eu apareço o filme inteiro. Toda vez que tá o Lima Barreto, ele tá internado na cela com louco. Você é o louco. E aí, eu não sou, eu interpreto, louco. Aí... Mas meu terapeuta vai dizer, você é chato. Você entende o que o pessoal quer dizer? Por que você fica corrigindo o pessoal? Fala assim, porque a pessoa tem que pensar no que fala, pô. Eu tô te provocando, Eu também, querido. Brincadeira. Mas aí não que eu não seja louco, né? O Bongo é muito parecido comigo, o louco também é muito parecido comigo. Mas aí primeiro que aparece o filme inteiro. Quando aparece o filme todo, é comédia, que comédia pra mim é meio tipo zona de conforto, né? Sempre fiz muita comédia. E normalmente, ou então eu faço poucas participações. O nome do filme mesmo? Lima Barreto ao Terceiro Dia. Lima Barreto. Que nem aquele que você falou do padre que eu faço, né? Com roupa marrom. É uma participação pequena que eu tenho no filme. Geralmente no filme eu tenho participação pequena. Quando aparece o filme todo é comédia. Esse daí não. Esse daí aparece o filme todo fazendo um louco. Que se eu faço... Eu até falei com o Luiz Miranda no sábado. Eu falei, que saudade daquele personagem que você faz do Felipe. Eu falei, pois é, Luiz, se ele fica over, fica aquele louco babão que ninguém acredita. Fica muito falso. E se você faz a quem... vai faltar também não passa loucura, coisa. Entendeu? Então a Marina Rigueira me ajudou muito na construção da personagem. Lima Barreto ao Terceiro Dia. É muito super elenco e é o que eu indico. E peça, agora as peças estão acabando, né? Eu estava em cartaz esse ano com a Natália Timber, fazendo no Sesc Pinheiros a Mulher da Van, com um papel maravilhoso. E eu fui ver Torto Arado, que está lotando no Sesc 14 Bis. E eu peço que eu vou ver muito... Porque quando eu não estou fazendo, tem um monte de gente aí em cartaz, né, fazendo. Então eu estou indo ver um monte de espetáculo. Agora que eu não estou fazendo, estou indo ver. Então, direto. Quem quiser te ver agora nas peças, está parado agora? Tô parado, começar, acho que agora de Natal, Carnaval, pra gente, época de vacas, mas quando eu dava aula, eu te falei, né, tinha 13º, férias, né. Agora de Natal, Carnaval, tudo parado. Né? Mas aí depois do Carnaval tudo volta. Volta, o que vai voltar? Tem umas coisas, a peça que eu estou dirigindo agora, em janeiro, vai estar na Mostra de Teatro Negro no Centro Cultural São Paulo. Qual que é a peça? Chama Zuri. É uma peça infantil, é um solo do Marco Fera, ele é produtor também, com 3 músicos, é bem legal, e fala sobre ancestralidade africana. É bacana, bem bonito o espetáculo. Estreou no interior, fizeram 5 apresentações no interior e agora vai estrear aqui no Centro Cultural São Paulo. Vai fazer 4 apresentações. E aí estão batalhando para ver se deixa em cartaz em algum Sesc, alguma coisa assim. E tô com uns projetos aí para dirigir, entrando em edital, aquelas coisas de edital, né? Ronê, para ver se capta, aquelas coisas sempre. Para pegar recurso e tal. Para montar. Tem algum outro projeto além do Mufasa aí que você está Tomara que tenha, tomara que chamem logo para fazer. Chame o Eduardo. Chama o Eduardo. Chama o Eduardo, por Chama favor. o Eduardo. Não chamando de bongô nem de louco, tá bom.
Eduardo, suas redes sociais, a galera que tem Ator Eduardo Silva 5, que é meu número de sorte. Ator Eduardo Silva 5. Nem esse eu dou conta! Nem esse eu dou conta! Eduardo, obrigado. De coração. Obrigado. E é aquilo que eu falei, que as novas gerações descubram, não só você, mas outros grandes atores, assim, gente que fez tantas coisas e que não ficou reduzido só a um trabalho, né? Que tem todo um universo aí de atuações que são maravilhosas. Legal. Pessoal, esse é o Eduardo Silva. Deixe seu like, se inscreva no canal. Mande aqui os comentários, suas perguntas. Eu repasso aqui, o Eduardo vai responder aí um dia, aí, tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.